Tá, vamos voltar aqui para nossas aulas de forças, tá? Então, a Catherine estava me falando, vamos falar de forças de atrito, né? Que porra é atrito? Atrito é uma coisa que faz com que você não saia escorregando por aí, né? Então vejamos. Imagina que o atrito é a força que surge do contato entre duas superfícies. Como não existe uma superfície lisa, elas têm rugosidades, né? E essas rugosidades, elas se encaixam e fazem com que você precise ela faça uma resistência, né, ao movimento, tá? Então isso aqui é a força de atrito. Então observe, se você tem um corpo sobre uma superfície aqui, ó, e existe um atrito aqui, tá? Se você faz uma força para cá, o atrito sempre vai estar na superfície de contato entre os corpos, tá? Então você vai ter uma força de atrito ao contrário, tá? Igual a força que você aplicou, tá? Então a força de atrito, ela é sempre contra a força que você aplica, tá? E sempre na superfície entre os corpos, tá? Não esqueça disso. Então essa é uma propriedade da força de atrito. A força de atrito depende da força normal, ou seja, observe que quanto mais você tiver uma força aqui, forçando as duas superfícies a se encaixarem, mais difícil vai ser mover essas forças, tá? Mover essas duas superfícies entre si. Com isso, foi utilizado o conceito de força normal, ou seja, a força que é aplicada perpendicularmente a uma superfície, tá? Lembre-se, perpendicularmente, para quem não sabe, é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa caneta aqui está perpendicular a esse plano aqui, ó. Viu? Tá perpendicular a esse plano, né? Ela pode estar assim? Pode, mas aí o plano já não é na horizontal, ele é inclinado. Só que essa força normal também pode ser decomposta em componentes, tá? E o pessoal falou, né? E eu acreditei que a força de atrito é uma força que depende de um coeficiente adimensional, né? Chama coeficiente de atrito vezes a normal, tá bom? Vezes a normal, isso, tá? Então, a normal, desculpa aí, tô com sono. A normal é uma força sempre perpendicular ao corpo, né? Nesse caso horizontal, se por exemplo você tem uma força peso aqui agindo sobre o corpo, a força de atrito é o contrário. Se você tiver uma superfície inclinada, né? Você tem aqui, ó, uma força peso. Essa força peso pode ser decomposta num PY e num PX, ó. O que vai acontecer? Eu posso dizer que a força peso, a força normal está aqui? Não, porra nenhuma, você tá louco? A força normal é sempre perpendicular à superfície, lembre-se disso, perpendicular. A força normal aqui, ó, vai ser igual a força PY, tá? Beleza? Então lembre-se, sempre perpendicular, tá? Então, existem dois tipos de força de atrito. O atrito estático e o atrito dinâmico. Tem uma nuance aqui, tá? Uma sutileza no conceito desses dois caras, tá? O atrito estático, ele acontece quando o corpo está na iminência do movimento. Ou seja, aliás, ainda não está se movendo. Beleza? Imagina aqui, ó, que eu pego. Vamos filmar aqui uma força de atrito. Vamos fazer uma experiência. Olha só o sofá ali. Então veja. Eu vou fazer força, força. Eu vou tentar empurrar isso aqui, ó, tá pedal pra cá. Eu vou tentar empurrar isso. Só que eu ainda não consegui a força que eu quero, né? Então eu fico fazendo força. Vou mexer, tá?
Não sei se deu pra ver isso aqui, mas enfim. Eu sou forte, né? Então, o que aconteceu aqui? Eu tentei empurrar o sofá. Daí eu fui ganhando força. Eu fui aplicando uma força no sofá. E daí eu senti uma resistência do sofá. O sofá disse, eu não quero me mexer daqui. O que aconteceu com o sofá? O sofá surgiu uma força chamada força de atrito estática. E ela, a intensidade dessa força de atrito estática, ela é sempre igual à força que eu estou fazendo, tá? Por isso que eu não mexi. Enquanto ele não se mexe, a força de atrito estático está agindo, né? E à medida que eu vou aplicando uma força cada vez maior, ou seja, a força de atrito estático tem a mesma intensidade da que eu estou aplicando, ela no contato entre o pé do sofá e o solo, entendeu? E contrária à força que eu estou aplicando. Aí veja o seguinte, ela vai aumentando à medida que eu vou também aplicando mais força. Só que existe um limite para isso, tá? Que é dado pela força do coeficiente de força de atrito estático. Quando eu chegar numa força que é dada por então você tem o coeficiente de atrito estático. Quando eu tiver uma força que é igual a minha estático vezes a normal, quer dizer que eu consegui chegar no ponto que eu venci a força de atrito. Ou seja, ele vai começar a se mexer. Tá? Então esse aqui foi o limiar do movimento. À medida que ele está se mexendo, a força de atrito que está aqui não vai ser mais dada pela força de atrito estático, mas sim pela força de atrito dinâmico. Tá? A força de atrito dinâmico, então ela é isso aqui. E a força de atrito dinâmico ela é menor que a força de atrito estático. Por isso que depois que você empurra o negócio, fica mais fácil depois que ele já entrou em movimento. Quando eu era criança pequena lá em Santarém, né, sempre tinha aqueles Fusca velho, aquelas Brasília velha. Aí tá as molecadas jogando bola na rua lá. A gente, nossa, tem um cesto de roupa suja, a gente lava a roupa. Eu tenho que apagar essa luz, né? Então, quando eu era criança, esconder. O que eu tava falando? Tá. Então, quando eu era criança pequena lá em Santarém, a gente aqueles Fusca velho lá, a gente tá jogando bola na rua, aquela molecadinha, tudo, né, pequeno e tal, até os 12 anos, 13 anos, depois chega uns 13, 14 anos, já deixa de se interessar por brincar na rua pra fazer outras coisas, né, umas menininhas e tal, mas enfim, tudo tá lá, né, e tal, todo mundo querendo se achar forte. Aí vem aquela Brasília velha, o cara tá sem bateria, né, não sei o que. Aí o cara falava, tô sem bateria aqui, dá uma força aí, molecada. Aí vai aquele monte de molequinho, tudo raquítico, magrelo, assim, correndo, empurrando o carro. Aí faz aquela força, até que uma hora que o carro sai andando. Aí ficava uma beleza depois que ele sai andando. O carro ficava facinho de mexer e tal. A gente saía empurrando, se achando mal forte, né? É engraçado, né? Eu me lembro disso aí. Me lembro com ternura desse tempo. Que eu me achava forte, né? Que eu empurrava as Brasília velha. Então o que acontecia? Eu, pobrezinho rapaz que só jogava bola, não sabia que a minha felicidade estava no fato de o atrito dinâmico ser menor que o atrito estático, né? Então, graças ao atrito dinâmico, a nossa autoestima lá naquele tempo era bem alta, né? Então veja, a gente pode escrever um gráfico, né? Pode escrever um gráfico aqui. Escrever não, desenhar um gráfico. Isso dá força de atrito à medida que você aplica a força, tá? Força de atrito, né? Primeiro, quando você está empurrando, a força de atrito, isso aqui é a força que você aplica, tá? Força que você aplica. À medida que você vai aplicando a força, isso aqui é uma reta de inclinação igual a 1, tá? A força de atrito vai sendo igual
a força aplicada, né? Aí vai chegar um ponto que você tem a força de atrito estático, né? Bem aqui. Quando a força que você aplica é igual à força de atrito estático, aqui, limiar do movimento. Aqui ele vai entrar em movimento. De movimento. Você chegou ao top, né? Ao top que o atrito estático pode aguentar. Ele vai dizer, não aguento mais isso aqui. Então ele cai para um valor que é força de atrito dinâmico. Vê que a força de atrito dinâmico independe da força que eu estou aplicando, ela vai ser sempre a mesma e é menor. Então esse gráfico aqui é a dinâmica da força de atrito, ou seja, o jeito como ela se comporta. Beleza? Bacana, né? Então vamos passar agora para outro vídeo, falar de força de tração, força centrípeta, centrípeta e outras coisas aí. Falou. Até mais, Catarina.